Boa noite. Boa noite. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos. Primeiramente, graças a Deus, mais um dia de trabalho, um dia que, se você está aqui, é porque você já é mais que vencedor, né? Quantos que hoje não puderam ver a luz do dia, né? Então nós temos que ser grato a Deus. Primeiramente eu queria agradecer já ao nosso pastor, né, o presidente Jair Lara, que tem não medido esforços para que esse trabalho da Rede Connect esteja acontecendo. Também agradecer aqui já os diretores, né, que são as pessoas que contribuem para esse trabalho. A Rose, nosso pastor Rangel, né, eu também faço parte. O João Malvese, que está ali atrás. A Letícia Machado, a Milza, né, que também está em viagem, não pôde comparecer, e creio que eu não tenho o Silvio também que está a trabalho, não pôde estar, mas também sempre está aí contribuindo com os trabalhos, né. Queria convidar você a se colocar em pé. Nós vamos estar aqui orando, agradecendo a Deus por esse momento e agradecendo a Deus por este trabalho. A Rede Connect é um projeto que cremos que primeiramente nasceu no coração de Deus, e nós hoje realizamos esse trabalho constantemente aí, todo mês aí, nós temos palestras, trabalhos, envolvendo aqui temas, seja de ordem técnica ou não, para estar instrumentalizando a vida do empresário e também o colaborador, né? Hoje nós estamos vivendo no mundo cada vez mais conectado, e eu sempre digo ali que as pessoas não compram e não fazem negócios com CNPJ, né? Elas fazem negócios com CPF, né? Então, hoje nós temos esse trabalho que é para conectar as pessoas, os empresários, esse momento de network, dar aquela acalmada, né, que o dia a dia é acelerado, e a gente tem esse momento para pensar, raciocinar, às vezes recalcular a rota, né? Então, o momento de que você aproveitar este momento que Deus preparou para a sua vida, e nós estarmos, além de se confraternizar, aprendendo ainda mais de temas oportunos para a nossa vida. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Senhor amado, nós queremos em primeiro lugar te render graças por esse rico e precioso momento, ó Deus, que estamos aqui reunidos. Nós, ó Deus, saímos de nossos lares, muitas vezes dos nossos trabalhos, e aqui estamos, ó Deus amado, primeiramente na tua presença, e queremos te louvar e agradecer por esta rica e oportunidade aqui, ó Deus. Já colocamos nas suas mãos o palestrante dessa noite, que eles possam ser um instrumento de Deus para as nossas vidas, ó Pai. E que tudo que for feito aqui, primeiramente, seja para a honra e glória do seu precioso nome, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, quero passar aqui para o pastor Rangel, que vai dar a sequência aqui para nós. Olá, boa noite a todos, boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja contigo, amém? Primeiramente eu quero agradecer a você que se dispôs a estar conosco nesta noite, tá? Este momento eu o julgo de uma importância sem igual para as nossas vidas, principalmente para a vida dos empresários, tá? Como disse o Josué, é um tempo que a gente para, a vida é tão corrida, e aqui a gente pode parar um pouquinho. Inclusive, às vezes você pode até reclamar, como pode? Marcam para as 19h30 e a palestra só começa às 20h. Nós fazemos isso a propósito, porque queremos que você tenha 30 minutos de descontração, tá? Para você estar interagindo, conversando, e agora está bem calmo, preparado, conseguiu quebrar a rotina da correria para receber a palestra que será feita. E como todos os encontros, a gente tem uma pequena devocional, e hoje vai ser um pouco diferente. Eu quero apenas lembrar um versículo bíblico, que está lá
na primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e o versículo 7, que diz assim: deixem com ele, ou melhor, com Deus, todas as suas preocupações e ansiedades, pois ele está sempre cuidando de vocês. Amém? Na verdade, a gente começa o dia e antes de sair para o trabalho, nós cristãos, normalmente você ora e diz: Deus abençoe o meu dia. Eu quero ter um dia tranquilo, eu quero ter um dia produtivo, eu quero ter um dia que eu possa encarar os desafios com serenidade, com calma. Mas de repente você toma o seu café, pega o seu carro, sai na rua. Ao sair na rua você depara com o trânsito. Normalmente congestionado no horário que a gente vai para o trabalho. De repente alguém buzina do lado atrás de você. De repente o motoqueiro corta a tua frente, o outro carro corta a tua frente. Você chega no teu ambiente de trabalho, o vizinho liga a furadeira, numa altura enorme que você não consegue concentrar. Você olha na porta, o cliente está entrando. Você imagina, opa, ele vem comprar. De repente ele vem reclamar do produto que levou ontem, ou do serviço prestado a ele em dias anteriores. E de repente começam a acontecer coisas que você começa a perceber que o estresse começa a chegar. E o estresse vai acumulando, acumulando, e acumula um pouco mais. E de repente você diz: cadê aquele dia que eu sonhei com ele, tranquilo, produtivo, vendo as coisas acontecendo, e você começa a perceber que não vai dar conta de terminar o dia tão bem quanto você orou de manhã e imaginou que assim fosse acontecer. Por quê? Tem coisas que na vida são inevitáveis. A gente não consegue controlar a vida dos outros, porque às vezes até a nossa fica difícil, tá? E daí acontecem coisas que vão acumulando em nós o estresse. Esse é o nosso dia a dia, é ou não é? Muito bem. E por conta disso, está aqui Dr. César, a quem nós queremos agradecer de coração pela disponibilidade. Nós sabemos, Dr. César, o quanto a sua agenda é corrida, o quanto o senhor é um homem ocupado, e eu louvo a Deus pela sua vida e pelo senhor ter dito sim para nós hoje, tá? Pode vir aqui à frente. Eu quero pedir que você aplauda a Deus pela vida do Dr. César, pelo fato dele estar aqui conosco para falar com cada um de nós. Eu tenho certeza, Dr. César, que não vai ser apenas mais um encontro. Vai ser um momento muito especial para esse grupo de empresários que aqui está para te ouvir. Que Deus o abençoe e que Deus o use com muita graça. Amém. Boa noite, irmãos. Bom, eu não combinei o tema, mas eu vou falar sobre ansiedade. E foi o versículo que o irmão projetou. São 3 textos nas Escrituras sobre ansiedade. Eu vou abrir os 2 primeiros e o terceiro ele já projetou. Então,
a gente já vê que o Espírito está indo à frente disso. Eu quero fazer algo diferente, eu quero tentar aplicar o que a Bíblia é de uma perfeição única, única. Ela liberta, ela liberta. Quando a gente entende o que ela tem a transmitir, quando a gente descobre os princípios que ela traz, ela vai gerando uma profunda libertação dentro de nós. Por que falar sobre ansiedade? Porque é a única doença da alma que a Bíblia se dedica mais tempo. Recentemente eu estou terminando um estudo sobre depressão na Bíblia. A palavra que traduz depressão na Bíblia é a palavra desânimo. No Novo Testamento ela aparece só 9 ocasiões. No Velho Testamento aparece em muitas ocasiões. Mas, pronto, obrigado, desculpem. Mas o tema central das Escrituras com relação às doenças de ordem emocional está ligado à questão da ansiedade. Tudo começa na ansiedade, a nível de doença. Então, eu gostaria que a gente tivesse um coração simples de olhar o que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito disso. E tentar colher os princípios. Nós temos aí cerca de 1 hora, então nós vamos tentar colher os princípios o máximo que for possível dentro desse tempo, nos 2 textos que eu quero trabalhar. Curva a sua cabeça mais uma vez, deixa eu fazer mais uma oração. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a ouvirmos a Tua palavra com o coração aberto. Nos ajuda. Dá-nos da Tua clareza, da Tua segurança e trabalha nosso coração e a nossa alma, para que nós sejamos livres das angústias da vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entendermos o que o Senhor tem a comunicar para nós esses dias, essa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quem aqui teve pânico os últimos 10 anos? Levanta a mão. Levanta alto. Certo. Pânico é o primeiro indício de ansiedade. Quem aqui teve somatização? Soma é corpo. Colocou no corpo as suas emoções. Então, deixa eu dar algumas sugestões. Taquicardia, tontura, de fundo emocional, dor muscular, músculo pulando involuntariamente no corpo, síndrome das pernas inquietas, a perna começa a puxar sozinha. Quem aqui teve isso nos últimos 10 anos? Levanta a mão. Olha lá, ampliamos o grupo. Você quer ver ampliar um pouquinho mais o grupo dos ansiosos? Quem aqui ficou irritado? Não, calma, eu nem pedi para levantar a mão. Nossa, o grupo é pronto para confessar. Está muito bom. Deixa eu explicar. Tem 2 tipos de irritação. Tem aquela explosiva. Mas que droga! Você joga uma coisa, bate a mão, quebra algo. Esses dias atendi um irmão, chegou lá com o pé engessado. Eu falei, filho, o que houve? Sentei o pé na geladeira. Então tem uma crise que é para fora, que é explosiva, que poucos de nós têm. No grego é chamado thumos. E tem uma outra que é mau humor. Aquela queixa constante. Quem aqui teve qualquer uma dessas duas? Levanta a mão. Levanta alto. Tem gente que teve as duas. Ampliamos um pouquinho mais. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque essas características são indícios de ansiedade. Mas deixa eu ir um pouquinho mais longe. Quem aqui é perfeccionista, metódico ou rígido? Tudo é muito organizado, é muito limpo, tem que estar tudo muito certinho, as coisas têm que ser muito corretas.
e fica estressada com isso. Quem aqui é assim? Levanta a mão. Outro indício de ansiedade. Então, vocês entraram aqui metódicos e vão sair ansiosos. Descobriram que o quadro é pior do que parecia. Certo? Quem aqui é agitado? Tudo muito rápido, faz muitas coisas ao mesmo tempo, raspa o carro, bate o carro, tromba em pessoas. Quem aqui tem esse perfil, levanta a mão. Ansiedade. Quem aqui, nos últimos 10 anos, desanimou, teve períodos de abatimento, de desânimo ou de depressão? Levanta a mão. Queridos, o que você é? Ansioso. Vira para quem está do teu lado e admite. Estou descobrindo que eu sou ansioso. E aí, gente, é terrível. Deixa eu explicar algo orgânico, que muitos de nós vivemos. Nós temos 3 centrais de produção de hormônios dentro de nós. Nós temos a pineal no cérebro, nós temos a suprarrenal em cima dos rins, e nós temos nos homens as gônadas, nos testículos, e na mulher os ovários. Então, esses 3 órgãos, eles produzem químicas, os hormônios que nós temos. A suprarrenal, que fica em cima dos 2 rins, ela produz a adrenalina, que é a química da ansiedade. Então, ela dispara e começa em 30 segundos, libera adrenalina no nosso organismo. A adrenalina, como eu disse, ela é uma química de ansiedade, ela é uma química de estado de alerta. Então, digamos que eu tenha medo de cachorro, e aí eu ouço um cachorro ali, ou eu vejo um cachorro ali. Em 30 segundos, suprarrenal ativou, produziu adrenalina, a adrenalina cai no intestino. Eu posso fazer uma diarreia em 1 minuto. Dependendo da quantia de adrenalina que é liberado, ela entra no intestino. Gente, o que eu estou falando é espiritual. Parece estranho eu falar isso no púlpito de uma igreja, mas é espiritual porque é a realidade nossa do dia a dia. Ela cai no intestino, dependendo da quantia, ela dissolve um bolo fecal em 1 minuto. Quantos aqui já tiveram uma diarreia inesperada? Que não foi um problema orgânico, foi um problema de fundo emocional. É a suprarrenal que funcionou. Só que ela também, como ela vai parar no músculo, a adrenalina, já vou explicar isso, ela pode parar no canal do reto e você constipar. Não sei quantas vezes eu parei em hospital constipado. O músculo tranca e você não consegue evacuar. Você pode passar assim por dias a fio e gerar um incômodo monstruoso no teu intestino. Alguém aqui já teve essa experiência? Olha lá, os irmãos admitindo. Então, o que é isso? Isso é adrenalina. O alvo da adrenalina é o músculo. Porque como eu tenho medo do cachorro, então o músculo tem que estar pronto para eu subir num lugar alto que o cachorro não vai alcançar. Então, ela vai parar no músculo. Parando no músculo, ela começa a exercer dor muscular. Trapézio. Quem aqui tem dor no trapézio? Aqui. Isso daqui é o quê? A adrenalina. Quem aqui faz apertamento
Quem aqui faz bruxismo, ranger, ATM, dor de cabeça, enxaqueca, tudo isso é adrenalina. Por quê? Aí é importante você entender. A suprarrenal, ela está localizada num sistema do nosso funcionamento, onde ela manda no órgão. Ela tem vontade própria. Então aqui, ó, eu estou mandando minha mão levantar. O cérebro está fazendo isso. Na suprarrenal, a suprarrenal é quem decide a hora dela funcionar. Mas existe uma regra para ela funcionar. A suprarrenal só funciona quando você se sente ameaçado. Teve o pensamento da ameaça, suprarrenal começa a liberar. E se tem alguém que tem pensamento de ameaça, é empresário brasileiro. Ou eu estou errado? Gente, o que seria da minha vida profissional sem o governo? Minha vida profissional avança à medida que o governo complica. Vocês estão entendendo? Porque da angústia, da ansiedade, da depressão, é uma coisa impressionante. Então, você se sentiu ameaçado, começa a ter um processo químico dentro de você. E queridos, a Bíblia diz que nós somos um corpo, uma alma e um espírito. Para cada um desses elementos, nós temos que usar os recursos que a Bíblia nos apresenta. Então, em tudo nós vamos orar, porque a ordem da Bíblia é orai sem cessar. Para tudo nós vamos orar. Mas se a tua suprarrenal está funcionando porque você tem um pensamento de ameaça, você tem que lidar com esse pensamento. Se você não lidar com o pensamento, não para de funcionar a suprarrenal. E você não para de judiar do teu corpo. Então imagina que a ansiedade é um manequim de roupa, e eu vou vestir este manequim com várias roupagens, as que eu citei. Eu vou vestir esse manequim com pânico, com somatização, com irritação, com depressão, com agitação e com toque, transtorno obsessivo compulsivo, quando a pessoa fica muito quadradinha, muito metódica, muito rígida. Eu tive tudo. Você não vai achar psicólogo mais descompensado do que eu. Parece que o Senhor me elegeu para ter tudo para entender como é que funciona. Vocês estão entendendo? E aí poder ter, à medida que eu me cuido, ter autoridade para poder falar com os irmãos. Porque aí, quem ensinou essas coisas que eu estou ensinando para os irmãos, não foi a faculdade. Foram as Escrituras, né? E o caminho de sair. Pois bem, falei uma coisa. Preciso falar uma segunda e uma terceira antes de abrir o texto. A segunda coisa. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O nosso espírito é a parte que toca a Deus. Então, é uma parte imaterial onde nós não tocamos. Então, se você sair daqui esta noite, edificado com alguma coisa que foi falada, quem recebeu essa edificação foi o teu espírito. Porque é pelo espírito que nós mantemos comunhão com Deus. Então, é o nosso espírito que recebe todas as informações de Deus. Uma vez que ele recebe, ele leva para a nossa alma. O que é a nossa alma? Ou a nossa psique? Queridos, a palavra psique está nas Escrituras em muitos textos. Talvez eu devesse ter aberto a quantia de texto para dizer para vocês com exatidão. Mas ela está em muitos textos. O que é psique? Então, o que é a psique do Rangel? O que é a alma do Rangel? É uma coisa simples. O Rangel é o que ele pensa,
o que ele sente e o que ele faz. São os 3 elementos da alma do Rangel: pensamento, emoção e vontade. Então vamos exercitar. Faz um gesto comigo. Pensamento, emoção e vontade. Pensamento, emoção e vontade. Isto é você. Isto é a sua alma. É o que você pensa, é o que você sente, é o que você faz. Eu tenho texto para abrir, para provar isso, mas se eu for gastar tempo nisso, eu não estudo minimamente sobre a ansiedade. Então eu não tenho condições de provar isso biblicamente para você, mas eu já estou dizendo que há texto bíblico para provar isso daqui. Só que a alma tem regras de funcionamento. Porque tudo que nós queremos é ter uma vontade adequada. Só que a vontade, ela é ponta final de corda. Porque a vontade está ligada ao que você pensa e ao que você sente. Quem aqui é mais objetivo? Levanta a mão. Levanta alto a mão. Essas pessoas tomam decisão mais pelo pensamento. Quem aqui é mais afetivo, carregado na emoção? Levanta a mão. Essas pessoas tomam decisões baseadas na emoção. Então, dependendo do jeito que a gente ouve ou o pensamento ou a emoção. Só que existe uma regra de funcionamento nisso daqui. Qual que é? Você precisa pensar para sentir. Então, existe um autor cristão que diz o seguinte: sentimos o que sentimos, porque pensamos o que pensamos. Então, o grande campo de batalha nosso é aqui. É a mente. É o grande campo de batalha que a gente tem. Porque o que você pensar, você vai sentir. Ansiedade habita no pensamento ou na emoção? Na emoção. Ela é uma emoção. Ela é descrita nos manuais como transtorno de humor. Habita aqui dentro. A depressão, o desânimo, está no pensamento ou na emoção? Na emoção. A tristeza, a irritação, são emoções que nós temos. Só que como toda emoção, ela inicia onde? Então, quem aqui teve tristeza essa semana? Levanta a mão. Certo? Vou provar o que eu estou falando para vocês. Toda emoção inicia com um pensamento. A emoção, o pensamento da tristeza é perda. Vou fazer uma enquete. Dá licença. Irmã, posso usar você? Você falou que teve tristeza essa semana, certo? Qual que é seu nome? Thaísa. Thaísa, por que você teve tristeza? Você consegue falar? No trabalho. Isso. Envolveu o quê? No trabalho. O que teve no trabalho? Você consegue só dizer de forma sem se expor. Nós fazemos negócio, né? Então a gente fica aguardando uma resposta do cliente. Quando ele não é positivo, a gente fica triste. Quando a resposta não é positiva, fica triste. O que ela teve? Perda de um negócio. Pensamento de perda produz emoção da tristeza. Então, todo pensamento que você tem vai ser traduzido em uma emoção. Então, o que acontece com a nossa ansiedade? Nós temos pensamentos que a gente não percebe. Só que uma vez que ele está lá dentro, ele vai ser processado numa emoção. Está fazendo sentido para os irmãos? Eu poderia dar texto bíblico para isso, eu só vou citar. João capítulo 16, versículo 5. Jesus está falando sobre a morte dele. Ele diz assim: por que vos tenho dito estas coisas, a minha morte?
A tristeza, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Aí olha o versículo 6. Mas, porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Então, por que o coração ficou cheio de tristeza? Porque Jesus falou de morte. Falou de morte. A emoção é tristeza. Faz sentido? Então, assim, o que você pensar vai ser traduzido numa emoção dentro de você depois. E aqui está o problema. Porque você procura ajuda porque você está pensando muito? Não. Você procura ajuda quando você começa a sentir. Ai, eu estou com uma tristeza que não sai de mim. Será que eu estou precisando ir num psicólogo? Será que acho que eu vou ligar para o pastor para ver se ele me aconselha? Ai, eu estou tão desanimado, eu estou tão abatido, acho que eu estou precisando de uma ajuda. Ai, eu estou muito ansioso, será que eu tenho que ir para um psiquiatra? Ai, eu estou desanimado. Quando toca na emoção, é que a gente se liga e diz, opa, estou precisando de ajuda. Só que a emoção, ela deriva do pensamento. Então, o grande problema não está na emoção. O grande problema está na maneira pela qual nós pensamos. Está fazendo sentido? E aí eu vou um pouquinho mais longe. A emoção, ela é mais lenta que a mente. Eu posso pensar hoje e sentir só daqui a alguns dias. Por isso que nem sempre a gente consegue traduzir o porquê que a gente está do jeito que está. Gente, mas eu acordei bem, está tudo bem, eu já exercitei, tomei meu café, está tudo em ordem. Por que eu acordei e essa tristeza me tomou? Não é possível, o que houve? O pensamento entrou alguns dias antes. Então, o Charles Spurgeon, ele tem uma frase que diz o seguinte: a distância do céu e do inferno é de 1 palmo. É fazer um bom pensamento ser transformado numa emoção boa. Porque a nossa emoção é mais lenta. Vou só sugerir um texto bíblico. Salmo 42, versículo 5 e versículo 11. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Deus e Redentor meu. Então ele está falando com Ele mesmo. A mente falando com a emoção. Fica quieta. Eu já entendi, eu já descansei. Por que você ainda está agitada? Porque a alma nossa, ela é mais lenta para entrar no problema e ela é mais lenta para sair do problema. O afeto nosso. Está dando para entender, meus queridos? O que alimenta o pensamento? Se tudo começa no pensamento, se as minhas emoções começam no pensamento, o que alimenta o pensamento? O que alimenta o pensamento são os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. As grandes marcas hoje fazem o quê? Exploram o olfato. Sabe por quê? Porque o olfato é o sentido que menos filtro tem para entrar no cérebro. Ele entra direto nas glândulas. Então, o que eles fazem? Eles exploram o olfato, inclusive. Qualquer pessoa de marketing sabe o que eu estou falando para vocês. E aí eles vão trabalhar essa ideia. Pega lá, põe o cheirinho na sacola, para a hora que a pessoa abrir, gente, mas que delícia! Por quê? Porque o cheiro entra direto. Está fazendo sentido? Só que Satanás explora isso contra nós. Então, vou pegar minha irmã de novo que teve a tristeza. O que Satanás pode fazer com ela agora à noite? Ela chegar em casa, ligar um jornal e ver uma reportagem onde as vendas não foram boas.
um dardo inflamado na mente dela. Porque Satanás sabe que ela tem essa tendência. Então você precisa entender uma coisa. Você precisa cuidar dos dois principais sentidos que a Bíblia apresenta. Quais são eles? Visão e audição. A fé vem pelo ouvir, audição. O conhecimento vem pelo ouvir. Provérbios nos ensina. Provérbios 12, 1. Provérbios 16, 21. E a visão, Mateus nos ensina. São os olhos, a janela da alma. É por lá que a gente vai buscando informação. Então, se você não cuidar, você não resolve. Esses dias uma pessoa me disse assim, ele está lidando com uma traição. Aí ele me falou assim, então César, eu resolvi procurar no Instagram casos de traição. E aí ele não sabe por que não sai da raiva. Eu virei para ele e falei, filho, você vai ficar comigo mais tempo do que você precisa. Então vamos resolver? Você vai desinstalar hoje. Hoje você vai desinstalar. E você vai passar pelo menos um mês sem, para limpar a tua cabeça. Porque daqui um mês eu sei exatamente qual é o tamanho da tua dor. Porque do jeito que você está fazendo, você fica mantendo a inflamação da tua alma. Você fica mantendo isso. Por quê? Porque ele não entendeu que o que ele pensa vai ser traduzido na emoção. Os irmãos estão entendendo? Então, para você agir bem, você tem que cuidar desses dois sentidos, certo? Falei a primeira coisa, falei a segunda coisa, vou falar a terceira coisa. Quem aqui teve problema com pai ou mãe, levanta a mão. Levanta alto. O que acontece? O que tira a nossa ansiedade é a paternidade de Deus. Querido, nós somos como aquela criança que vai fazer uma viagem longa de carro, que sentou no banco de trás, o pai começou a dirigir, e quando chegou no posto policial ali de Marialva, o pai já chegou? Nós somos de uma inquietação única. Dali 5 minutos, ô pai, quero fazer xixi. O pai já chegou? O pai sabe onde está nos levando. Mas, meus queridos, nós ficamos numa agitação, numa ansiedade, porque nós não conseguimos descansar no nosso Pai Celeste. O que eu vou falar agora mereceria um estudo, só ele. Eu podia parar e ficar falando só sobre isso, mas não vou fazer. Mas é importante que eu diga. João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta? Todos nós sabemos disso, certo? Por que tem ímpio que é melhor que crente? Porque ele lida com a verdade melhor. Então ele é mais liberto. Porque alguns princípios de Deus são para a humanidade, não é para o crente. É para todo ser humano que aplicar ele. Conhecer Cristo é só para o crente. Isso é exclusivo do crente. A beleza da igreja, das realidades espirituais, é só para o crente. Mas alguns princípios é para toda a humanidade. Tá bom. E conhecereis a verdade vos libertará. Sabe o que diz o versículo 36? Porque nós vimos o 32. Diz assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gente, vamos entender. Por que o Espírito Santo não escreveu, se, pois, Jesus vos libertar? Porque quem liberta é Jesus. Por que o Espírito não escreveu, se, pois, o Cristo vos libertar? Por que o Espírito não escreveu, se, pois, Jesus Cristo vos libertar? Por que aprove ao Espírito de Deus escrever, se, pois, o Filho
vos libertar. Porque o que liberta o Rangel é quando ele se vê na condição de filho de Deus. Toda vez que você se sentir oprimido, pesado, preocupado, tenso, ansioso, é porque naquela área você não se viu ainda como filho de Deus. Está fazendo sentido para os irmãos? Nós não temos noção, meus queridos, nós não temos noção da seriedade do tema da filiação. Vou te dar 2 provas bíblicas. A voz do Pai veio para o Filho em 2 ocasiões. 3, na verdade, mas 2 que foram ouvidas por todo mundo. A primeira foi no batismo dele de arrependimento. A voz dele, do Pai, veio e disse o quê? Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A seguir, o Espírito Santo tomou e levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo tentou em 3 coisas: transformar pedras em pães, pular do alto do pináculo e ser reconhecido como Messias, e prostrado adorar a Satanás. Mas das 3 ocasiões, 2 começam de que jeito? Se és... O diabo sabe que se ele te manter longe da paternidade de Deus, você é escravo das suas emoções. Ele sabe disso. Então ele não quer que este tema da filiação seja levantado no nosso meio. Ele não quer, porque ele sabe que é o que mantém a gente escravizado. Meus queridos, eu tinha 11 anos de idade, assistindo o Fantástico é perito nisso. Apareceu uma reportagem de um cantor ou ator, Sérgio Cardoso, que tinha sido enterrado vivo. Quem se lembra disso? Ele era um ator, ou um cantor, um ator. Meus queridos, ele era cataléptico. Sabe o que é catalepsia? As funções vitais ficam tão baixas que não são auscultadas pelo médico. E aí é dado por morto. Hoje a medicina criou protocolo para não enterrar ninguém vivo. O que a medicina faz? Injeta água no ouvido e abre a pupila. Mexeu, está vivo. Não mexeu, pode sepultar. Eu tinha 11 anos de idade. O Fantástico mostrou o túmulo dele com o braço para fora. O Fantástico teve o cuidado de fazer um teatro com um ator deitado num caixão, ouvindo tudo, sem conseguir se movimentar. Gente, você é enterrado vivo. Você é enterrado vivo? Alguém aqui já teve esse medo? Tem 2 corajosas ali. Você é enterrado vivo, desenvolvi ansiedade. O que eu fiz? Eu sou muito prático. O que eu fiz? Aos 11 anos de idade, pus a mão no pomo de Adão e fiquei engolindo à noite. O pomo subia e descia. Estou vivo. Resolvi meu drama. Aos 14 anos, do mesmo jeito que entrou, desapareceu. A minha fono diz que a minha voz é rouca por causa disso. Porque eu lesionei minha corda vocal ao apertar. Então, assim como Deus marcou Jacó, me marcou. Marcou para eu lembrar que eu sou filho. Tá bom. Aos 14 anos sumiu, aos 15 anos me converti. Aos 23 anos, acordei um belo dia, você enterrado vivo, você enterrado vivo, você enterrado vivo, você enterrado vivo. E meus queridos, pânico, no medo você acha que vai acontecer. No pânico você tem certeza que aquilo está acontecendo. E aí o medo migrou. Vou perder tudo financeiramente. Quem já teve esse medo? Não vou dar conta de sustentar minha família. Quem já teve esse medo? Vou enlouquecer. Quem já teve esse medo? Tem alguns que podem abaixar a mão, tá? Estão gabaritando. Vou enlouquecer, vou ter um tumor na cabeça, sabia o local exato do tumor. E vou me matar.
Pensamentos que muitos dos irmãos aqui já tiveram. Estava numa crise de pânico, numa crise de ansiedade. No meu devocional, todo ano eu leio a Bíblia pelo menos uma vez. Eu estava no meu devocional, olha a visitação de Deus. Eu tenho muita confiança na paternidade de Deus. No meu devocional, lendo Lamentações de Jeremias. Jeremias pregou a mesma mensagem em 30 anos e o povo não ouviu. Um dia o povo ficou tão enjoado dele que colocou ele num poço, sem água, mas com barro, e deixou ele lá. Aquilo virou para ele uma cova. Então ele tem um versículo em Lamentações que diz assim: da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. O texto gritou. Quando o texto grita, é que o Senhor vai ministrar alguma coisa. Aí o Espírito começou a falar: César, eu sou o teu Deus nessa terra? Senhor, o Senhor é o meu Deus. César, eu cuido, protejo e amparo você nessa terra? Senhor, o Senhor cuida, protege e me ampara, eu tenho segurança disso. César, qual é o problema 1,5 metro abaixo da terra para mim? E aí ele pôs uma visão. Eu enterrado, vivo com ele. Nunca mais tive o medo. Porque o meu papai estava comigo. A Bíblia diz assim: não temas, eu sou contigo. Quando você se vê como filho de Deus, quando você se vê como filho de Deus, você vai descobrir de forma muito simples, que o teu papai cuida de você. Ele está cuidando de você. Não há um pardal que caia sem a permissão dele. Não há um fio de cabelo que caia sem a permissão dele. Você acha que você vai ter um problema financeiro, um problema de saúde, sem a permissão dele? Nunca. Ele cuida de você, protege você, ampara você. Sabe o que significa a palavra pai no grego? Pater. Sabe o que significa? Provedor, nutridor, sustentador. Aplica isso no teu negócio. Os irmãos estão começando a entender? Só que há uma batalha espiritual nesse tema. Quando Jesus vai lá para o deserto, Satanás tenta ele dessa maneira. Mas sabe a segunda vez que aparece a voz do Pai para o Filho? Jesus está no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 16. E lá no Monte da Transfiguração a Bíblia diz assim, o texto bíblico diz assim: este é meu Filho amado, a ele ouvi. Acrescentou essa expressão, a ele ouvi. Jesus tem a experiência com os três, desce do alto do monte. O que tem lá embaixo? Um pai com um filho possesso. A filiação sendo questionada. Sabe o que Jesus responde para esse pai? Lucas diz essa expressão: traze-me teu filho. Meus queridos, nós temos que aprender a ir para o nosso pai como um filho. Vai para o seu pai. Os irmãos estão conseguindo entender? Porque isto é o que vai dissipar toda a nossa ansiedade. Quando você se vê naquela área, porque tem áreas que você tem muita segurança, mas vai existir uma outra área em que você não tem segurança. Nesta área, você precisa de consagração. Você precisa se ver como filho dele. Está fazendo sentido? Você quer ver uma coisa que é própria da ansiedade? Quantos aqui têm medo de alguma coisa? Levanta a mão alto. Você quer ver o tamanho do nó? Olha o que a Bíblia diz. 1 João 4,18.
No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Nenhum de nós consegue sentir o perfeito amor em tudo. Nós vamos ter uma área ou outra que nós vamos ter medo. Olha o que a Bíblia diz. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Enquanto Satanás, ou a tua própria carne, te mantém com medo, você não consegue amar sua esposa, seus filhos e seu marido. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Está fazendo sentido, meus irmãos? Por isso, o tema da filiação é um tema a ser trabalhado. É um tema a ser trabalhado, a ser compreendido, visto, para que a gente encontre libertação. Pois bem, deixa eu abrir o primeiro texto. Eu tenho 9 minutos. Vamos lá, Mateus capítulo 6. Mas não dava para eu falar o que eu tenho que falar sem essa introdução. Mateus capítulo 6. Versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Presta atenção. Os irmãos, em particular, lidam com dinheiro. E o tema do dinheiro tem que ser um tema bem resolvido. Porque se ele for mal resolvido, ele gera ansiedade. Simples assim. É o versículo anterior ao principal texto de ansiedade. Vocês estão me entendendo? Então, esse tema tem que ser bem entendido. Vocês sabem quantos versículos na Bíblia tem sobre dinheiro? Cerca de 1/4 da Bíblia. A Bíblia tem 205 versículos sobre fé, que é o tema central dela, 208 sobre salvação, e a Bíblia tem 2085 versículos sobre dinheiro. Por que a Bíblia fala tanto de dinheiro? Porque o dinheiro é um senhor. E a palavra senhor usada aí para mamon é a mesma palavra senhor usada para Deus, aquele a quem todas as coisas e todas as pessoas pertencem. Querido, vem aqui um pouquinho. Deixa eu te usar. Você vai ter galardão de profeta. O dinheiro tem o poder de fazer isto daqui. Ele é um senhor. Ele leva você para onde ele quiser. A única coisa que ele não faz é isso daqui. Levar para o ar. Então ele tem o poder de mando na sua mente. Obrigado, querido. Qual que é seu nome? Gustavo. Obrigado, viu? O dinheiro tem este poder. Então, para Deus falar de ansiedade, nós teríamos que estudar o tema do dinheiro. Só que o tema do dinheiro são umas 15 horas. Para você vasculhar bem os textos. E estudar exaustivamente os temas. Talvez aí em 9 horas dê para dar. É um encontro de um fim de semana. Para falar só sobre esse tema. Vejam o que diz no 26, no 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não plantam, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Deixa eu parar aqui. Ele está falando do Pai. O Pai a sustenta. E aí ele diz uma coisa, toda emoção começa em um pensamento. Então, do que nós estamos atrás?
nós estamos atrás de achar qual é o pensamento que gera a emoção da ansiedade. É disso que nós estamos atrás. Jesus fala uma coisa curiosa. Ele diz assim: observai as aves dos céus. Não semeiam nem colhem. Até aqui Jesus sempre fala de semear e de colher. Mas ele acrescentou um ponto: nem ajuntam em celeiros. Gente, falar isso de ave é quase um absurdo. O que Jesus está ensinando? Qual o primeiro pensamento que gera ansiedade? Desempenho. Eu vou traduzir para uma linguagem que você conhece. Meta. Desempenho. Quem aqui tem hábito de se comparar? Levanta a mão. Quem aqui é competitivo? Levanta a mão. Quem aqui é rígido? Levanta a mão. Quem aqui é crítico? Levanta a mão. São todos pensamentos do desempenho. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, era inverno e eu estava nadando para exercitar, para baixar a minha pressão. E eu fui nadar. Só estava eu na piscina e o professor fora. Ninguém mais tinha ido, estava um frio lascado aquele dia. E eu lá. De repente o professor grita para mim: César, com quem você está competindo? Por que você está tão tenso nadando? O pior é que ele acertou. Eu gosto de número. Então eu comecei: com quantas braçadas eu faço uma piscina? Se eu melhorar as braçadas, eu melhoro o número de piscinas, eu vou produzir mais, eu vou render mais. Desempenho. Comparação, competição, crítica, rigidez. Então, o primeiro pensamento, quem aqui é bom de tarefa, é bom de serviço? Levanta a mão. Meus queridos, está aí gente que vai ser boa de desempenho. Isso vai fazer o quê? Produzir ansiedade. Porque é o primeiro pensamento que gera ansiedade. Presta atenção. O texto bíblico, no versículo 30, vai dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque diariamente o seu Pai Celeste. Porque quem é o provedor, o nutridor e o sustentador é Ele, não é o seu braço. Quem traz o negócio é Ele, não é a sua estratégia. Ele vai te dar pensamentos, Ele vai te dar estratégias, mas Ele vai fazer isso de forma leve, de forma suave, sem a tensão do desempenho. O resultado é um problema de Deus. Por que você tem o tamanho que tem? Por que o outro irmão é mais alto? Por que o outro é mais baixo? Por que você acha que é desse jeito? Olha o que Paulo falou em 1 Coríntios, que era uma igreja extremamente infantil. Ele diz assim: um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Crescimento não é problema nosso. Crescimento é problema de Deus. Nosso papel é buscá-lo diariamente. Levantarmos, sermos trabalhadores, ouvirmos a voz dele, porque ele vai nos dar as estratégias. Lembra Jacó querendo ser roubado por Labão? Lembra? O Espírito falou com ele: põe as varas desse jeito, tira as varas. Deus falou com ele sobre a estratégia para torná-lo rico. Estratégia vem de Deus, crescimento vem de Deus, ocasião vem de Deus. O teu papel é ser filho de Deus. Prover
nutrir, sustentar, é papel dele. Está fazendo sentido, meus irmãos? Então, o desempenho, entrou desempenho. Então, vou pegar de novo a minha irmã, que teve tristeza. Amanhã ela abre o celular, o comércio está em baixa. Pronto. Mais um dia de tristeza, que pode ser amanhã, ou pode ser daqui uma semana. Vai depender do jeito que descer na emoção dela. Então, sempre tem um pensamento gerando as emoções. Está fazendo sentido? E aqui Jesus falou uma coisa no versículo 25, que é muito interessante. Jesus disse assim: não andeis ansiosos. O Senhor não condenou a ansiedade. Porque a ansiedade, meus queridos, é próprio de um mundo caído num corpo caído. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou no carro com a minha filha. E alguém bate o carro em mim. E ela está toda ensanguentada e gemendo. Eu estou vendo o osso do braço para fora. E eu, de olhar aquela situação, eu fico taquicárdico. Estou numa crise de ansiedade. O Senhor me condena? Não. É uma crise pontual, porque eu estou vendo uma tragédia. O que Ele condena é o andar ansioso. Digamos que toda vez que eu fosse entrar no carro, aí Jéssica, Deus nos livre. E se eu bater o carro? E se alguém bater? E se você se machucar? E se você quebrar o braço? Se você começar a andar ansioso, aí constitui pecado. Fez a diferença? Então o Senhor não condena um ou outro momento de ansiedade. Ele condena o andar ansioso. O que mais o texto diz? Aí ele diz assim, versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Quem aqui tem medo de doença ou morte? Levanta a mão. Nossa, mas a água da IPR é boa demais. São poucos os irmãos que têm medo de doença ou de morte? Ou de você ou de alguém, quem tem isso? Isso, acho que vocês me entenderam. Meus queridos, por que Jesus não falou sobre a ansiedade ligada à morte? Porque nós nascemos com prazo de validade. Salmos, quando a gente estuda o tema da morte, que é um tema vasto nas Escrituras, quando você estuda o tema da morte, o Salmo 139, versículo 16 diz assim: tu me vistes a substância ainda informe no ventre de minha mãe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Nós nascemos com um número de dias contados. Nós não morremos de doença, de tropeção, de acidente, de câncer. Nós morremos de uma única coisa: do dia que Ele escreveu. Por isso Ele diz: quem de vós pode acrescentar um côvado, ponta do cotovelo à ponta do dedo médio, 47 centímetros, meio metro. Quem de vós pode acrescentar um passo ao curso de sua vida? Porque nós nascemos com Ele tendo definido o nosso tempo de existência. Que descanso que isso dá para nós. Aí ele avança e diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Querido, a gente quer cuidar da roupagem. Eu preciso ter esse título, eu preciso ter aquilo, eu preciso encontrar isso, eu preciso alcançar aquilo. Calma. Se o Senhor te der ocasião, amém. Se Ele não te der ocasião, não tem problema. Cresça o crescimento dEle. A semelhança de vocês, eu sou um profissional liberal, mas eu tenho 2 empresas.
Então, eu também tenho eu tenho que ter um viés empresarial. Eu atendi com um sofá rasgado por anos a fio. Pedia desculpa. Uma hora eu colocava lá um pano lá, alguma coisa que deixasse elegante. Eu não tinha dinheiro para fazer a mudança do sofá. E aquilo não foi um impedimento em absolutamente nada. Por quê? Porque, como alguém já disse aqui, o irmão já disse, as pessoas procuram pessoas. Elas querem alguém trabalhador e de confiança. Tua palavra tem que valer. Isso atrai. Teu sim tem que ser sim, teu não tem que ser não. Isso atrai. Não adianta ter beleza exterior, não adianta ter coisas exterior. O que vale é aquilo que Deus formou dentro de você. Então, cresça o crescimento de Deus. Tenha muito temor de comprar algo que Ele não tem. Mas tenha muito temor de comprar algo que Ele não tem. Muito temor. Sabe por quê? Porque o maná no deserto tipificava Cristo, mas ele também tipificava o sustento. Eles podiam pegar a porção do dia, na sexta-feira eles podiam pegar para sábado e para domingo, porção dupla, mas se eles pegassem uma porção a mais, o que acontecia? Cheirava mal e dava bicho. Lembra daquele negócio que você fez que não deu certo? Às vezes, você pode ter pego uma porção a mais, que não era para você pegar. Está entendendo? Lembra disso? Então, assim, tenha muito temor de Deus. E aí ele diz, versículo 30, já estou terminando, irmãos. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí entra o segundo pensamento. Portanto, não vos inquieteis, versículo 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Qual é o outro pensamento que gera ansiedade? Futuro. Que mal que você aguenta? O de hoje. Ele diz assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ele está me proibindo de planejar o amanhã? Não. Alguém aqui já está pensando na folha do 13º? Alguém aqui está pensando mais do que deve na folha do 13º? Inquietação. Você pode planejar. O que você não pode? Inquietar. Primeira parte. Segunda parte, pois o amanhã trará os seus cuidados. Então, quando que o cuidado de amanhã vai vir? Amanhã. Então, Deus vai prover tudo o que você precisa, mas Ele vai prover antecipadamente? Não. Sabe por quê, meu querido? A gente vê isso na história de Israel. Se você crescer muito rapidamente, você põe a segurança em quem? Em você. E você tem que aprender a ser filho. Para você aprender a ser filho, você tem que ver que Ele provê. Por isso, Ele vai te deixar passar situações em que você vai depender da provisão dEle.
Então você tem que ensinar o teu coração esse versículo. Não, 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 não. Ele vai trazer o cuidado amanhã. É amanhã que ele vai trazer o cuidado. Vocês estão me entendendo? Aí a última coisa do texto diz o quê? Basta cada dia o seu próprio mal. Então o que você tem que aprender a disciplinar a tua cabeça? Pera, esse mal é de hoje? Eu posso pensar. É mal de amanhã? Não. Não vou pensar. Porque senão você fica ansioso. Amém? Desculpa, eu extrapolei um pouquinho. Curva sua cabeça aí, deixa eu fazer mais uma oração. Se tiver alguém aqui que se vê numa condição de ansioso e que precisa de oração, fica de pé, por favor, que eu quero orar por você. Amém, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém, 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 amém. Isso é uma forma de confissão. Amém, amém. Mantém tua cabeça curvada aí. Espírito de Deus, o Senhor conhece cada um dos meus irmãos. O Senhor conhece as angústias, as ansiedades, os medos, as tensões que os irmãos têm, as expectativas que eles têm. Senhor, em nome de Jesus, visita cada um dos meus irmãos. Trabalha a mente deles, disciplina a mente deles para que eles pensem segundo o Senhor. Fortalece a mente, o coração, para que o teu bom nome seja glorificado. Senhor, cuida dos meus irmãos. Tira, Senhor, traz amanhã uma prova da tua paternidade para cada um deles. Mostra para eles que o Senhor é o provedor. Encontra neles um coração descansado para esperar em Ti. Faz isso, nós pedimos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Amém. Estava conversando ali com o Josué. Se fosse mais meia hora, doutor César. Nenhum. Muito bom, muito bom. Amém. Doutor César, gratidão. Gratidão mesmo, viu? Tá? Amém. Inclusive o Senhor me fez lembrar, ele pediu, falou, justifica a minha ausência lá, dá o meu abraço no doutor César, tá? Ele está lá na Polônia, de férias, com a filha, a neta e o genro, tá? Mas, mais uma vez, muito obrigado mesmo, tá? É um privilégio para nós poder tê-lo aqui, tá? Sabendo da sua agenda, da sua correria, e agora, além disso, 2 empresas, tá? Amém? Eu queria pedir para a gente fazer uma coisa. Você foi abençoado com a palavra do Dr. César aqui? Vamos aplaudir a Deus por isso? Ele é digno. Amém? Tá? Primeiro, a glória para Deus, mas a gratidão, Dr. César, por o senhor estar aqui. Amém? Eu acho que hoje a gente vai conseguir dormir bem mais leve, né? Né, Geni? Bem mais leve mesmo, tá? E encarar a vida de uma forma muito mais tranquila, né, pastor Emanuel? Bem mais tranquila mesmo. Eu preciso passar alguns lembretes, bem rapidinho, estamos já terminando. E eu falei com o pastor Jair agora à tarde, falou, não esquece de avisar que no dia 17 de junho a gente tem aqui um encontro para casais, com o casal cheio da graça, tá? Primeira vez que eles estarão em Maringá, tá? E não tem custo nenhum a sua participação, porém precisa fazer a inscrição só por uma questão de, a gente costuma usar o termo de logística, mas de organização, tá? Dia 17 de junho.
Neste final de semana teremos o nosso culto de Santa Ceia às 18 horas. E para a nossa Rede Connect, agende aí dia 24 de junho, 24 do próximo mês, nós teremos mais um encontro, e a palestra trará como tema excelência. Ela é tão abrangente que vai abranger excelência, o foco é excelência profissional, empresarial, mas excelência na vida também, num todo, tá? Então agende aí, dia 24 de junho. Nós teremos uma conferência para empresários no dia 25 de outubro, confere? 25 de outubro, nós teremos uma conferência aqui num sábado, com várias palestras importantes assim, para instrumentalizar os nossos empresários, profissionais liberais, aqueles que querem estar preparados para desempenhar com mais eficiência o trabalho que você propõe fazer. Amém? A nossa gratidão a todos que estiveram aqui, que se dispuseram a estar aqui. Foi extremamente proveitosa a palestra, mais uma vez dizendo. E agora nós temos ali o nosso coffee break. Eu só vou precisar da ajuda de vocês, que o nosso espaço ali é meio limitado. E como a gente sempre pede das outras vezes, você chega na mesa, serve e dá o espaço para o outro chegar e servir. A gente não tem ainda um espaço suficiente para fazer isso de uma forma mais tranquila. Mas o nosso coffee break estará servido daqui a pouquinho, tá? E todos são convidados a participar. É um coffee break simples, só para a gente ter mais um tempinho para integração, para conversar, para confraternizar, para interagir. Amém? Deus abençoe a todos. Eu quero convidá-los a ficar de pé. Nós vamos orar mais uma vez, terminando o nosso encontro desse mês de maio, tá? Não esqueça, dia 24 de junho, mais um encontro para empresários e a agenda normal da igreja que nós já falamos. Curve a sua cabeça, nós vamos orar agora só agradecendo. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo tão precioso que passamos aqui. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu filho que tu permitiste estar conosco nesta noite. Obrigado pela palavra que ele ministrou ao nosso coração, por esta palestra de grande valia. Ó Deus, e vai nos ajudar em todas as áreas das nossas vidas. Deus, agora estamos consagrando e abençoando e dando graças pelo lanche que vamos participar. Concede para cada um de nós uma noite de descanso bem tranquila e que a graça do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos para o nosso lanche.